O agravamento de uma lesão num dos joelhos levou o presidente da Venezuela a cancelar a primeira visita oficial ao Brasil durante o governo Dilma Rousseff. Hugo Chávez foi aconselhado por uma junta médica a permanecer em repouso na Venezuela. Chávez também visitaria Cuba e Equador. Eliane, e hoje Hugo Chávez foi acusado de facilitar o acesso do grupo terrorista basco ETA às técnicas de treinamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, em território venezuelano. Pois é, Sérgio, essa história começa em 2008, quando a polícia e o exército da Colômbia invadiram o Equador e mataram Raul Reis, que era o número 2 das FARC, né, que é o grupo guerrilheiro da Colômbia, em território equatoriano. Houve uma reunião da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, em que a Colômbia foi condenada, inclusive com apoio do Brasil e unanimemente, por invadir outro país para matar guerrilheiro. Mas, de qualquer jeito, o computador do Raul Reis foi capturado pela Colômbia e esse material acabou todo na mão do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IIES, que hoje divulgou lá em Londres uma série de denúncias contra o Hugo Chávez. São dezenas e dezenas de páginas e denúncias muito graves. Uma é essa que você falou, que a ETA, que é uma guerrilha na Espanha, foi treinada pelas FARC dentro de território venezuelano, que é gravíssimo. Além disso, tem a denúncia de que o Chávez, ou o governo Chávez, melhor falando, prometeu 300 milhões de dólares para as FARC para treinar uma milícia pró-Chávez e que estaria disposta, inclusive, a assassinar adversários políticos do Chávez na Venezuela. Então, isso tudo está tirado do computador do Reis e está criando, evidentemente, uma situação muito desagradável, porque o Chávez está na Berlinda. Isso tudo justamente quando o Chávez estava marcado para vir ao Brasil. Ele estaria no Brasil exatamente hoje para se encontrar com a presidente Dilma Rousseff e acertar vários acordos comuns bilaterais. A Venezuela pode ter lá todos os defeitos e o Chávez pode ter todos os defeitos, mas a Venezuela é muito conveniente para o Brasil, Sérgio, porque a Venezuela, ano passado, o comércio bilateral da Venezuela com o Brasil foi de 4 bilhões e 600 milhões de dólares e muito, muito favorável ao Brasil. Por exemplo, a Venezuela é responsável por 15% do superávit global do Brasil. É muita coisa. E as empresas brasileiras adoram a Venezuela. O portfólio das empresas brasileiras, principalmente as grandes construtoras, já é de 20 bilhões de dólares na Venezuela. Eles estão construindo tudo lá. De aeroporto, porto, ponte sobre o Rio Orinoco, enfim, uma loucura lá e as empresas têm interesse. Hoje, quando surgiu essa história toda, imagina, o chanceler da Venezuela, o Nicolás Maduro, estava justamente reunido com o nosso chanceler Antônio Patriota lá no Itamaraty. E depois o Patriota fez o que o governo Dilma tem feito sistematicamente. E é muito diferente do que fazia o Lula com o Amorim, que ele foi dizer o seguinte: olha, há uma confusão lá da Colômbia com a Venezuela e não temos nada a ver com isso. Hoje o que nos interessa é que a Venezuela e a Colômbia estão muito bem, tem um clima muito positivo na relação dos dois países e o que interessa é que depois que mudou o governo, né, do Álvaro Uribe da Colômbia para o Juan Manuel Santos, a coisa parece que está caminhando. Então o Patriota deu uma de, olha, em briga de marido e mulher não se mete a colher e o Brasil não está metendo a colher. Mas a embaixada da Venezuela aqui em Brasília reagiu duramente, viu, Sérgio? Soltou uma nota agora à noite, o nosso programa já estava começando, dizendo que, olha, vou até ler um trechinho, que os textos lá do IISS são textos mentirosos e que visam criar, finge que são um trabalho científico, mas são enviesados pela ideologia e guiados por objetivos políticos obscuros. E no final diz que
essas potências estão tratando o nosso continente ainda como colônia. Essa coisa vai longe, viu, Sérgio? De qualquer maneira, mais uma polêmica envolvendo aí o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Agora, Eliane, já tem aí uma nova data para a visita de Chávez ao Brasil, que foi cancelada de última hora, né? O presidente Dilma teve que reorganizar sua agenda para hoje de manhã, inclusive. Pois é, olha, o Chávez veio aqui para a posse da Dilma, os dois se trataram muito bem, mas eu acho que é a segunda ou terceira vez que o encontro bilateral é adiado. Um seria na reunião dos países sul-americanos com os países árabes, que não aconteceu por causa da confusão, da grande crise, né? Nos países árabes, então não houve. Depois, eles iam se encontrar numa reunião da Unasul, também não deu certo. Agora, o Chávez inventou essa história do joelho, que, enfim, o Brasil acha que é verdade, até porque ele cancelou também uma ida a Cuba e ao Equador. Mas nunca se sabe, sei lá, se ele sabia de antevéspera que ia sair esse relatório e ele não queria estar aqui exposto para a imprensa internacional no Brasil. Há a possibilidade agora de que eles se encontrem no final de junho, o Chávez vindo aqui no final de junho. E depois vai ter uma reunião da CALC, que é América Latina e Caribe, nas Ilhas Margarita, em julho. Então, eles devem se encontrar no final de junho e depois, novamente, nas Ilhas Margarita em julho. Se não acontecer joelho, crise árabe, etc., né? Vamos ver então se o presidente se recupera logo dessa lesão no joelho, né, Eliane?